A gente fala agora sobre a última reunião do Copom de 2024, que vem aí, projeções do IPCA, tempo correndo contra o ajuste. Juliana Rosa falando sobre as projeções do IPCA. Tudo bem, Ju? Boa tarde. Tudo bom, Débora? Boa tarde para você, boa tarde para o Sandro, boa tarde ao nosso ouvinte. Pois é, a gente está aí nessa expectativa de mais um aumento de juros. Essa semana, infelizmente, tem reunião do Banco Central, do Comitê de Política Monetária, e a expectativa é que haja uma aceleração no ritmo de alta de juros. Então, o juro já vem subindo, mas num ritmo de 0,5 ponto percentual, que não é pouca coisa. O juro no Brasil básico, que está em 11,25%, a taxa Selic, que é referência aí para o crédito, para as taxas de financiamento, de investimentos, a expectativa é que suba para 12%, um aumento de 0,75 ponto percentual. Então, é uma pedrada. E isso porque o Banco Central está vendo que a pressão inflacionária aumentou. A gente tem aí, principalmente agora, né, da última reunião para cá, essa piora na percepção de inflação por dois fatores. O governo já vinha com essa atuada de gasto muito forte, estimulando a economia acima do que a economia consegue crescer com inflação baixa, né? Se fala hoje que a economia brasileira tem capacidade de crescer em torno de 2,5% e está num ritmo aí de 3,5%. As últimas medidas para poder segurar corte de gastos foram consideradas fracas, no sentido de ir no caminho certo, mas menos do que se esperava e do que deveria ser feito para poder conter tanto o impulso à economia, quanto a questão da piora do endividamento do país. E aí tem esse segundo fator, que foi a frustração com o pacote, fazendo o dólar passar dos R$ 6. Então, o Banco Central olha para uma situação de estímulo forte da economia, né, de consumo, enfim, isso é inflação, e também, na outra ponta, a repercussão que foi o dólar acima de R$ 6. A gente sabe que dólar acima de R$ 6 é mais lenha na inflação, combustível, né, pesa em uma série de produtos que seguem o dólar, além de combustível, insumos para a indústria, importados, vários alimentos como trigo, que a gente sabe que a gente importa muito trigo, então isso acaba impactando pães, massas. E o Banco Central, Débora, Sandro, o que eu tenho sentido ali nas conversas, acompanhando muito as falas dos dirigentes, é que eles estão vendo esse aumento de preocupação com a inflação, embora a gente tenha ainda uma chance, digamos assim, de ter o dólar abaixo de 6, que faria com que a inflação não fosse tão alto, o juro talvez não tivesse que subir tanto, né, no ano que vem, enfim, preservasse aí com isso o próprio crescimento econômico, que é pelo menos o avanço do que o governo já prometeu, do corte de gastos. Está uma negociação grande ali no Congresso e a fala do governo tem sido muito, olha, o Congresso ele vai nos ajudar, ele vai fazer com que haja aprovação, e que isso, enfim, vai passar pelo menos uma mensagem positiva e diminuir um pouco esse estresse, quem sabe puxar o dólar para baixo de 6. A questão é que a gente está vendo ali no Congresso muita pressão do próprio PT mesmo, do partido do governo, em resistir com algumas mudanças. E isso pode acabar desidratando o pacote, fazer com que ele, que já é considerado pequeno diante aí da urgência, seja ainda menor. Então, estamos acompanhando todos esses detalhes políticos daqui para frente, porque isso vai fazer muita diferença para a gente saber assim, até onde que esse dólar pode ir, ele pode baixar, não pode, e isso vai impactar completamente, né? Eu tenho ouvido isso muito dos analistas, estou meio perdido, assim, não sei se a inflação vai ser muito mais ou pode ser um pouco menos, o juro também. Hoje, na pesquisa do Banco Central com o mercado financeiro, a previsão de inflação para o ano que vem já ultrapassou o limite de 4,5%, que é o limite da meta de inflação do governo. A previsão de juros para o ano que vem aumentou. Então, a gente está num cenário que a situação piorou de inflação, juros e, obviamente, perspectivas de crescimento, mas ainda dá tempo de melhorar um pouco esse cenário se o Congresso conseguir aprovar, pelo menos, o pacote que foi anunciado, sem reveses e com a possibilidade de manter o dólar aí mais comportado. Mas essa semana
pelo visto, pelas expectativas aí, pelas falas do próprio Banco Central, dificilmente o juro vai deixar de subir nessa velocidade mais forte, que é o que se espera aí, taxa Selic a 12%, que é um juro alto pra caramba, né? Boa sorte para quem estava pensando em financiar alguma coisa no começo do ano que vem. Ô Ju, não faz tanto tempo, talvez ali fim do ano passado, começo desse ano, a expectativa era de que a taxa de juros poderia fechar o ano de 2024 saindo dos 2 dígitos, que a gente teria um cenário de queda. Bom, aconteceu tudo o que aconteceu, como você falou, a expectativa agora é 12%. Há alguma projeção, expectativa dos analistas do mercado, do governo, para quando agora a gente pode pensar na taxa de juros caindo da casa dos 2 para 1 dígito? Pois é, você falou bem, né? Era 9%, Sandro, tinha até 8,5% previsão de juros para esse ano. E duas coisas mudaram, eu tenho ouvido isso muito ali conversando ali com o governo. O primeiro foi juros nos Estados Unidos. Ninguém esperava que os juros nos Estados Unidos fossem demorar tanto a cair esse ano, isso é verdade. A inflação nos Estados Unidos demorou a cair, e aí o juro se esperava no começo desse ano que o juro ia começar a cair em março. Lembra? E depois, não, a inflação está resistindo, mas em maio cai. Ainda não, julho cai. Demorou o ano inteiro para começar a cair juro, e aí o dólar ficou alto, e isso atrapalhou a gente. A gente teve problemas climáticos também, né, afetando a inflação e tal, e por mais que juro não tenha impacto em preço de alimento, acaba que como a inflação no Brasil é muito indexada, a preocupação é que o número final desse ano acaba reajustando vários preços no ano que vem, né? Plano de saúde, escola, salário mínimo, enfim. E o terceiro fator foi que o governo ele gastou muito, já se esperava que a dívida do país ia subir, que o governo ia gastar e tal, ninguém esperava que o governo ia equilibrar as contas. A questão é que o próprio governo, enfim, ele sabe que ele não imaginava que o gasto ele tivesse um impacto tão forte na economia. Nem o próprio governo esperava esse efeito multiplicador na economia. Não esperava PIB de 3,5%, esperava um PIB mais forte, né? Se falava em 2,5%, no máximo 3%, mas o PIB está muito forte. Então, mais até do que quando você olha para a inflação, a preocupação hoje é muito mais com o impacto que o governo acabou tendo em estimular muito a economia e, com isso, o consumo e a inflação, do que a dívida. A dívida também preocupa, claro, mas a questão do impacto que isso teve na inflação acabou fazendo com que a expectativa de juros, juntando Estados Unidos principalmente, né, puxando o dólar para cima, e toda essa pressão forte aí do gasto público na economia, na inflação, fez com que a conta de 9% de juros não fosse suficiente para fechar a inflação dentro das metas. Aí começou a ter esse novo cálculo, olha, 9% é pouco, vai ter que ser mais. Só que acabou sendo bem mais, porque se o governo tivesse contribuído com uma sinalização mais clara de que vai segurar o gasto público, não vai continuar tão forte, o dólar poderia ter ficado abaixo de 6. O dólar passou dos 6 nessa última subida mais forte, foi totalmente por conta de problema interno, né? Então, a gente tem aí essa conjunção astral, né, que levou a esse aumento de inflação e aumento de juros agora esperado. Mas eu acho que é isso, assim, acho que dá para a gente imaginar que se o Congresso ajudar, o PT não atrapalhar e o pacote, pelo menos, mesmo minguado, for para frente, dá para pelo menos segurar o dólar e evitar uma situação mais dramática. Enfim, dá para a economia ainda crescer aí 2,5% ano que vem, puxar um pouco a inflação aos poucos para baixo. É só não continuar degringolando, né, essa percepção de gasto público, que isso está atrapalhando demais. Muito bem, Juliana Rosa volta a conversar com a gente amanhã no Band News, no meio do dia. Boa semana para você, Ju. Até lá. Boa semana. Tchau.